Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai, a gente começa com Sri Maharaj. E ele vai falar de sua posição finita, você quer conhecer a dimensão do todo infinito, para então criticá-lo. Qual o fundamento de sua crítica? Você se aproxima do infinito para criticá-lo, baseado em quê? O quanto você conhece sobre ele? Então, esse é o ponto. Nós temos que entender que não conhecemos nada sobre o infinito. E que se ele quiser se revelar, dar-se a conhecer, ele o fará. Então, por isso, se aproximar do infinito com humildade, esse é o que nós devemos fazer. A humildade, ela vai construindo a casa da devoção. Ou seja, a humildade e a tolerância, respeitar todo mundo, não pedir respeito para si mesmo. Trinapi Sunichena Taruapi Sakrishna Amanina Mananana Kirtanyasa Dahari. Então, esse verso que é o verso mais importante, assim, a gente poderia dizer que é o verso mais importante para todos os Gaudiyas Vaishnavas. Ou seja, entender que você vai poder, cada aspecto desse verso, ou seja, que é ser humilde, mas não só ser humilde, ser mais humilde do que a grama, ser tolerante, mas não somente ser tolerante, ser mais tolerante do que uma árvore, respeitar todo mundo, não pedir respeito para si mesmo. Então, se a gente consegue se estabelecer nesses princípios, nós podemos realmente começar a pensar em conhecer o infinito. Mas, na realidade, a gente não tem esse desejo de conhecer o infinito. A gente tem o desejo que o infinito possa nos conhecer, ou seja, que ele possa se revelar a nós. Então, é um grande erro a gente querer a gente pensar que a gente vai ver o infinito, que a gente tem que ver o infinito, que a gente tem que ver para crer. Não, não é isso. Na verdade, é se esforçar muito para que o infinito possa perceber a nossa existência. Então, quando você se esforça, né? Satatan kirtanyanto manjatantaschadridavrataha. Ou seja, se esforçando com muita determinação, para quê? Para cantar o santo nome. Esse é o nosso esforço. Nós estamos nos esforçando muito. Então, qualquer coisa que você faça, você tem que entender que o santo nome, ele é o aspecto central. Ele nunca pode ser esquecido. Você pode pensar, você fala, não, agora eu tenho que fazer um monte de serviços, tenho muitos problemas a resolver, então não vou cantar o santo nome. Não, isso é suicídio espiritual. Então, o santo nome é Kirtanyasa Dahari, ele não pode parar. O tempo todo você deve cantar o santo nome. Ou seja, não é nenhuma questão de número de voltas, né? Não é isso. Você pode cantar 16, 32, 64 voltas, mas não é a quantidade, é realmente esse sentimento que você sempre tem que cantar. Então, sempre na sua mente, o santo nome tem que estar vibrando. Ou seja, onde está a sua mente, está o seu coração. Esse é o ponto. Quando você realmente pensa que o santo nome é como a raiz para realmente, daí vai surgir toda a nossa capacidade de servir. Você canta para servir, né? Você canta e o serviço vem. E você serve para quê? Para continuar cantando. Então é como uma coisa interligada. Porque se você pensar, não, só vou cantar, não vou servir, não, está errado. Sevomuque significa que você precisa desenvolver uma atitude de serviço. Ou seja, você não precisa... Só cantar não adianta, só cantar. Claro, talvez para alguns devotos muito elevados, assim, não é o nosso caso. Eles podem se dedicar só ao canto e ter uma vida isolada. Mas nós não somos dessa ideia. Nós somos da ideia do Nama Sankirtana. Ou seja, que a gente vai cantar junto. A gente vai fazer tudo junto. Claro,
a gente vai ter também o momento das nossas práticas individuais, para cantar os gayatri, ou mesmo a japa você vai cantar, é você que canta, né? A japa é uma prática individual. E, claro, você pode até cantar na frente das pessoas, não tem problema nenhum, mas é uma prática que você tem que fazer por você mesmo. Já o Sankirtana, você pode ser estimulado, né, com a mirdanga, um bom cantor, né, o violão, não sei, uma coisa assim. Mas esse canto em conjunto é muito poderoso. Claro, por quê? Porque você está se unindo, né, quando você une as forças. Né? Isso é muito importante também. Então, na realidade, Prabhupada Siddhanta, os nossos acharyas, eles não eram da ideia de se isolar, e sim de congregar, né? Onde você realmente vai ajudar as pessoas e você também recebe ajuda. Então, quanto mais você ajuda, quanto mais você tem um sentimento de querer ajudar, mais ajuda vai chegar a você, mais capital você vai ter. Né? Se você não ajuda, se você não distribui aquilo que você sabe, aquilo que você tem, então isso é uma grande afronta ao santo nome, afronta a esse movimento, né, do Nama Sankirtan, uma grande afronta. Então você precisa entregar. É como essa história do Brahmana, que era muito erudito, sabia muito, mas ele não gostava de compartilhar nada, não compartilhava seus conhecimentos. Até que ele acabou nascendo na outra vida como uma manga, né? Um pé de manga, muito, era uma manga assim muito assim cheirosa, assim, uma coisa assim incrível a manga, assim, o pessoal olha, mas ninguém pegava a manga. Não sei, era uma coisa assim. Acho que eles falavam que tinha uma maldição, se alguém pegasse essa manga ia acontecer alguma coisa. Ao final, a manga estava lá, estava carregada de mangas, mas ninguém pegava, as mangas apodreciam no pé, caíam no chão, ninguém tocava nessas mangas. Então, é mais ou menos isso. O que a gente tem, a gente tem que entregar, a gente tem que passar para os demais. E a gente vai receber essa força de continuar praticando, de continuar cantando, de continuar fazendo serviço e ajudando as pessoas. Né? Então, por isso, conhecer o infinito significa essa entrega. Você vai entregar e você não vai criticar o inferno. Ah, por que Krishna rouba manteiga? Né? Por quê? Por que Krishna sai com as garotas aí à noite? Não, você não vai fazer essa crítica. Né? Por que Krishna faz isso? Não, na verdade, Krishna é o autocrata, ele faz aquilo que ele quer fazer. Ele não tem que pedir nenhuma licença para ninguém. A verdade absoluta é por si mesmo, para si mesmo. Ou seja, esse é o poder do Bhakti, né? A Haitukiya Pratihata. Ou seja, ele é por si mesmo, não é o bom karma, não é um bom nascimento, inteligência, energia que vai fazer você praticar o Bhakti. Não, o Bhakti ele vem por si mesmo. Quando o Bhakti ele quer se revelar a você, ele se revela. Ou seja, o Bhakti é um presente, nós recebemos um presente. Não é um direito nosso, ou seja, é até um direito constitucional de receber o presente, mas na hora que vai ser entregue, você não pode dimensionar isso. Ele vem por uma misericórdia infinita, porque Cristo é infinito, e ele entrega a sua misericórdia de uma maneira infinita para todas as almas. Então, espaço da Bhakti Buda Bodhani Chamaraj. Bom, aqueles que não reconhecem Krishna como o Senhor Supremo carecem de crédito piedoso suficiente, ou seja, Sukriti. E por isso eles adoram semideuses, semideusas, né? Ou seja, porque eles querem algo muito mais fácil, né? Ou seja, eles querem satisfazer os desejos, né? Desejos materiais. Então, quando você quer bênçãos materiais, você pode se aproximar dos semideuses. Entretanto, nós nos aproximamos dos semideuses, mas os semideuses são devotos de Krishna. Então, a gente não precisa se aproximar dos semideuses. Né? Você precisa simplesmente satisfazer Krishna. Isso tudo na nossa vida. Yasmin tuste jagat tushta. Ou seja, se você satisfaz a Krishna, tudo vai estar satisfeito na sua vida. A gente tem que ter esse tipo de convicção. Shraddha. Shraddha, a fé nossa tem que ser muito forte.
Ou seja, agora como alastrada, essa fé que é fraca, né, uma fé débil, mas essa fé ela tem que se condensar. Então, no início, quando a fé ela precisa se condensar, não é verdade? Adho, Shraddha, Tato, Sadhusanga, Tato, Bhajana Kriya, Tato, Narta, Nivritishyat. Ou seja, imagina esse é o processo. Você tem a fé, e essa fé ela veio por quê? Porque você tem um Sukriti, você tem um mérito espiritual. Então, o Bhakti, o Mukti, Sukriti. Bhakti, o Mukti, Sukriti significa que o Sukriti ele vai condensando. É como um leite, né? Você vai condensar o leite. Né? Você quer condensar o leite, como você faz? Você bota ele para ferver. E aí você vai mexendo assim de vez em quando, uma hora, não sei depois de quanto tempo, ele vai diminuindo, 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 até que ele vira um leite, um doce de leite. Ele fica pequenininho, assim. Você botou 1 litro de leite, deu um pouquinho, assim, não é verdade? Então, com a fé acontece a mesma coisa. A nossa fé agora ela é muito volátil, ela é débil, né? E ela precisa se condensar. E ela vai se condensar, né? Ela vai aos poucos, né? Então a gente chega na consciência de Krishna pela fé, ou seja, pelo Sukriti, que se condensou um pouco, e aí você pode se aproximar dos devotos, você pode até morar com os devotos, né? Se for o caso, se a fé for muito grande, se você tiver muita fé, você vai morar com eles, né? Você vai ser assim como meio, né? Cara é doido, mas na realidade essa loucura é uma loucura muito boa, por quê? Porque é uma loucura que vai contra todas essas certezas que as pessoas têm, né? E na realidade a consciência de Krishna ela te revela uma coisa que realmente você não vai encontrar em lugar nenhum. Ela te revela Krishna, a suprema personalidade de Deus, né? O todo atrativo, né? Aquele que realmente pode atrair a sua consciência. Isso é Krishna. Isso é Krishna. Krishna ele tem esse poder de atrair a sua consciência e ao mesmo tempo te dar bem-aventurança. Então Krishna ele é muito poderoso e ele não tem nenhuma ele não faz esforço para isso, né? Ele é atrativo por si mesmo, né? Savapuncham Paradarmo Yatobhakti Adokshaya. Ou seja, imagina quando o Parikshit Maharaj pergunta qual é o dever, o que ele devia fazer, Shukadeva Goswami responde assim. Ou seja, que o Paradarmo, Savapuncham Paradarmo. Ou seja, isso é o Dharma eterno. Ou seja, esse dever eterno que você tem é ser atraído por Cristo. Esse é o seu dever eterno. Esse é o seu Sanatana Dharma, o Dharma eterno da alma, é ser atraído por Krishna. E agora nós estamos sendo atraídos por tantas coisas materiais, né? Aqui ele fala de deuses, semideuses, ele está falando... Claro, você vai lá, você vê Durga, né? Então popular, parece o Flamengo lá, Durga. Durga é comum, você olha assim. Só Durga, só Durga. Tem Shiva também, tem Ganesha. Mas assim, no sentido assim, por quê? Porque eles querem coisas materiais, né? Mas o que Krishna fala, a Kama Sarva Kama Va Moksha Kamudaradi. Trivena Bhakti Yogena Jadeta Purusha Para. Então ele fala, com desejos, sem desejos, né? Se você não tem nenhum desejo, se você tem desejo de liberação, não importa. Se aproxima do Bhakti. Se aproxima de mim, se aproxima de Krishna. Então a gente deveria se aproximar de Krishna, essa é a ideia. E Krishna gosta muito disso. Ele gosta quando as pessoas se aproximam a ele, mesmo com desejos, né? Chatuvidha Bhajante Manjana Sukrit Nurjuna. Então, Krishna, essas 4 tipos de pessoas que se aproximam de mim, né? Arta, Artarti, Jignasso, Gyani, esses 4 tipos de pessoas, Krishna fala, eu gosto muito deles, eu gosto. Então é uma pessoa que se aproxima diante de Krishna porque ele tem muitos desejos materiais, Artarta, ele quer muitas coisas materiais. Ou ele se aproxima de Krishna porque ele está muito aflito, muito, né, num momento assim, muito de dificuldade, então Krishna está feliz. Ou se ele quer conhecer, é um inquisitivo, um Gignasso, ele quer conhecer, então Krishna está feliz com isso. Krishna está feliz que se aproximem dele, não importa como.
Mas, claro, se você vai desenvolvendo essa fé realmente, uma fé forte, uma fé que realmente vai te levar a outro conceito, né? O conceito de que Krishna tem que estar satisfeito, ou seja, você tem que satisfazer os sentidos de Krishna. Então, e esse é o Bhakti. O Bhakti é assim como a gente brinca, bolo de chocolate. Você faz bolo de chocolate, você vai comer bolo de chocolate, você vai praticar Bhakti. Imagina, você fala assim, ó, agora, você fala assim, agora eu vou praticar Bhakti Yoga, gente. O que ele vai fazer? Será que ele vai entrar numa caverna? Será que ele vai fazer respirações? Será que ele vai ter um transe místico? Eu não sei, que ele vai cantar mantras? Eu falo, não. Eu vou fazer bolo de chocolate. Bolo de chocolate para oferecer para Krishna. Então você pode praticar Bhakti Yoga fazendo um bolo de chocolate. Imagina. Você faz um bolo de chocolate, oferece para Krishna. Imagina, Krishna ele fala, né? Patram pushpam falantoyan jome bhakta prayachati taham bhakti paritam ashnami prayatatnamaha. Se você me oferece coisas simples, com amor e devoção, com a consciência purificada, eu adoro isso, Krishna está falando. Então a ideia é essa, que você vai oferecer algo para Krishna que realmente possa capturar o coração dele, mas você vai ocupar todos os seus sentidos. Então, por exemplo, você tem uma família e essa família você oferece para Krishna, né? Então você oferece a sua casa, Krishna está no centro, os seus filhinhos estão ali. Você tem como todo o seu trabalho também é uma coisa importante para você, porque você ganha o seu sustento e isso é oferecido a Krishna também. Então você vai oferecer tudo a Krishna. E claro, você também pode ter uma vida renunciada, ser extremamente renunciado, não ter nada para si. E isso também é a renúncia oferecida a Krishna, porque a renúncia seca, Krishna não gosta. Uma pessoa renunciada, ela renunciou, ela tem uma renúncia, mas não tem Krishna. Então, isso para Krishna não atrai a atenção de Krishna. Esses renunciantes, assim, super austeros, né? Quando Bharati, Keshava Bharati, ele se aproximou de Mahaprabhu, ele estava vestindo uma pele de tigre, uma coisa assim, né? Pele de viagem, acho que era uma pele de tigre. Ele tava, imagina, ele estava assim, ele se aproximou e Mahaprabhu aí fala, olha, aqui tá Bharati, aqui tá Keshava Bharati, está aqui, ele está aqui, Bharati Maharaj está aqui. Era um sannyasi muito austero. Mahaprabhu chegou assim, onde está Bharati Goshai? Onde está Bharati Goshai? Onde ele está? Ele está na frente, Mahaprabhu. Não estou vendo ele, não estou vendo ele. Aí Mahaprabhu saiu. Aí ele já entendeu, ele era muito inteligente, ele foi lá, trocou a pele, tirou essa pele, né? Essa pele de animal lá, acho que era uma pele de tigre, e colocou uma roupa normal. Aí foi lá e Mahaprabhu ficou feliz, abraçou ele, gostado. Porque realmente era uma atitude assim muito... Bom, primeiro cometia uma violência contra os animais, e depois também uma atitude muito orgulhosa, né? De você ser um sannyasi, uma pessoa muito renunciante que veste uma pele de um animal, só uma pele de um animal. Então, o Mahaprabhu não gostou disso, né? Então, a gente precisa entender como satisfazer a Krishna. Esse é o ponto. Os passos do Bhakti Pramod, Pri Goswami Maharaj Ki Jai. Então ele fala, né? O Bhagavata não pode ser verdadeiramente glorificado por alguém que não seja um Bhagavata. O que é o então existem dois tipos de Bhagavata: o devoto Bhagavata e o Bhagavata, ou seja, a escritura Bhagavata e o devoto Bhagavata, são os dois, né? Sadhusanga Namakirtana Bhagavata Shrava Namatura Vasa Srimurtira Shradaya Sevana. Então imagina, aí tá falando, você tem que ouvir o Bhagavata, né? Aí fala, né? Bhagavata Shravana, você ouve o Bhagavata, né? E isso é uma das principais atividades do serviço devocional, você escutar o Srimad Bhagavatam. E o Srimad Bhagavatam também se estende ao quê? A tudo aquilo que vai de encontro ao Bhagavata, que vai como adornar o Bhagavata, né? Por exemplo, os Sandarbhas, né? Bhaktarasamrita Sindhu, todos esses livros, né? O Brihat Bhagavatamrita, o mesmo, a gente vai falar até o Chaitanya Charitamrita, todos eles colocam o Bhagavata como centro. Então o Bhagavata, ele é o centro da nossa
do nosso conhecimento, o Bhagavatam. E o Bhagavatam, ele está desafiando você, ele fala, vem cá que vamos testar o seu conhecimento, vamos testar o seu intelecto aqui. Vem cá, a gente vai testar o seu intelecto. Ver se realmente você está afiado aí, né? Porque nós chegamos assim, em direção ao Bhagavatam com muitas proposições, muitas dúvidas, né? A gente quer como... Ai, será? Não, o Bhagavatam, ele não pode. Aham vet mishuko vet vyasovet na vet va bhakta bhagavatam griham na. Isso. Ou seja, esse verso, imagina, foi falado pelo senhor Shiva. Sridhara Swami, ele fez um comentário do Bhagavatam. Sridhara Swami, ele era uma pessoa muito erudita, mas ele era impersonalista, ou seja, ele era de uma linha impersonalista, ele acreditava que Krishna não tinha forma, né? Mas ele acabou, sei lá, se tornando, eu não sei muito bem a história dele, mas ele era muito erudito, acabou se tornando um devoto mesmo, né? Só que, inclusive, Mahaprabhu aceitou o comentário dele, o Bhagavata, né? Mahaprabhu aceitou dele o comentário. Então, por exemplo, qual o comentário que o Mahaprabhu aceita? É de Sridhara Swami. Quando a gente pega lá o Sandarbhas de Jiva Goswami, você vai ver que ele também vai citar muitos versos de Sridhara Swami. Agora, ele fala, tem versos que eu não citei. Por quê? Porque Sridhara Swami ele fez uma estratégia de pregação para atrair os seus amiguinhos Mayavadas. Ele queria que os seus seguidores, aqueles que tinham seguidores da filosofia Mayavada, que eles também se rendessem ao Bhagavatam. Então ele fez alguns comentários que tem uma conotação assim meio Mayavada. Mayavada é essa doutrina, né, de que tudo é falso, ou seja, o mundo não existe. Não existe o mundo, não existe. E você também, você não existe. Não existe nada. Na realidade, o que existe é o Brahman, é a alma. E essa alma, ela não existe separada do Brahman Supremo. É uma filosofia muito estranha, mas ela está aí. Então, o que acontece? Ele queria atrair essas pessoas, então por isso ele fez alguns comentários mayavadas. E aí, e eles estavam, em algum momento, eles ficaram um pouco assim, receosos, assim, falaram assim, mas será que esse comentário de Sridhara Swami, será que funciona mesmo, né? Então foram lá num templo, acho que no sul da Índia, não sei, e chegaram lá e estavam debatendo com o Sridhara Swami, e aí falaram assim, vamos botar, orar para você, vamos orar para a deidade, né, para que a deidade possa se revelar, né, para você. Para que a deidade possa botar o comentário dele lá, o Bhagavatam lá, e falar, vamos ver o que a deidade fala, sei lá, que a deidade fale alguma coisa, que a deidade decida, porque a dúvida era tão grande. Aí apareceu um papelzinho assim, um versinho, esse. Aham vet mishuko vet vyasovet na vet va. Então é o senhor Shiva falando, ele falou assim, talvez eu conheço o significado do Bhagavatam, né? Talvez Vyasadeva conheça, talvez Shukadeva conheça, né? É uma coisa assim, mas ele fala, é tão difícil conhecer o Bhagavatam que você não vai conhecer com elucubrações mentais, intelectuais, não é assim, não é assim, não é assim. Então, por exemplo, o Bhagavatam ele tem que ser moldado, né? Ou seja, a pessoa, você tem que ouvir o Bhagavatam, de um devoto Bhagavata, assim, cuja existência dele foi moldada, né, pelos ensinamentos do Bhagavatam. Ou seja, o devoto ele precisa praticar o que o Bhagavatam traz. Ele não pode simplesmente... ele tem que ter um bom comportamento. E o Bhagavatam é como uma deidade, né? Vamos passar Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, por exemplo. Ele tinha, sei lá, mais de 90 anos, uma coisa assim. E ele, quando ele lia o Bhagavatam, estava fazendo meio frio, ele tirava a camisa, assim, e ia ler o Bhagavatam. Aí um dia um médico foi lá e falou, não, peraí, você não pode fazer isso, você é um senhor de idade, você não pode ficar sem camisa muito tempo. Ele falou, mas como eu faço? O Bhagavatam tem uma deidade. E com a deidade, você não pode adorar a deidade com camisa. É algo assim, o Bhagavatam realmente não é diferente de Krishna, né? Então, na realidade, esse ensinamento ele vai sendo
condensado, ele vai sendo transmitido, mas é muito mais pelo nosso exemplo, né? Então, por isso você precisa ter as pessoas precisam ter um bom exemplo, e esse exemplo tem que ser realmente conectado com os ensinamentos do Bhagavata. Então, não existe diferença entre Bhagavata e o devoto Bhagavata. É a mesma coisa. De certa maneira, é a mesma coisa. Não existe diferença. Realmente algo que a gente tem que entender. O Bhagavata significa que você vai viver na vida, você vai aprender o conhecimento através dessa literatura, né? Então, nessa história que se conta, né, que o menino vai lá, né, tá na hora dele estudar, então o pai manda ele para Benares, né, e o menino vai lá, começa a estudar a literatura védica, ele volta, né, e o pai fala, aí você estudou os Vedas? Sim, estudei tudo, não, agora é incrível. E você estudou o Bhagavata? Não, o Bhagavata eu não estudei, não tinha lá essa cadeira, não tinha essa, não tinha estudo do Bhagavata lá não. Ele falou, não, então volta lá, estuda o Bhagavata então. Aí ele foi, voltou, começou a estudar, estudou o Bhagavata, aí voltou de novo, aí voltou pro pai. Aí o pai perguntou, você estudou o Bhagavata? Ele falou, sim, estudei, agora entendi, pai, por que você mandou estudar o Bhagavata? É incrível esse livro, sem ele realmente não dá. Então, você entendeu o Bhagavata? Entendi, falei, então volta lá, estuda de novo. Porque aí ele foi lá, estudou de novo, e depois voltou, e quando ele volta de novo, o pai pergunta, você estudou o Bhagavata? Estudei de novo, sim. Entendeu o Bhagavata? Não entendi nada. Não dá para entender o Bhagavata, entende? Porque é infinito. O Bhagavata é um conhecimento infinito, você não consegue entender isso, não tem jeito de entender isso. Então, a gente pode até tentar entender com os nossos sentidos, mas não vai dar certo. O Bhagavata fala, vem cá, eu vou provar o seu intelecto, eu vou derrotar o seu intelecto. O Bhagavad está te dando muitos argumentos e você realmente vai ser derrotado, né? Então, por isso, primeiro você precisa do Bhagavad de um professor adequado, e esse professor ele precisa estar se comportando de uma maneira adequada, e com isso, dessa maneira você vai conseguir estudar o Bhagavad. Bom, as diferentes flautas de Krishna. Bom, Murali, né? Murali. Krishna é conhecido como Murali, aquele que toca a sua flauta. Na realidade, a gente sabe que Krishna ele ganha a flauta. A flauta ele ganha depois que ele ergue, né, a colina de Govardhan, né? Então, na realidade, quando o Sorindra, né, começa a atacar Vrindavana, porque os vaqueirinhos de Vrindavana eles não faziam mais sacrifícios para Indra, e agora faziam sacrifícios para Krishna, né? Ou seja, Krishna convenceu eles de adorar a colina de Govardhan. Então, em algum momento, Indra ficou muito bravo, muito bravo. Os vaqueirinhos não queriam, porque esse era um sacrifício que já estava estipulado há muito tempo, né? E eles não queriam, mas Krishna, de uma maneira ou outra, convenceu eles de fazer essa adoração a Govardhan. E eles fizeram a adoração a Govardhan, só que veio a represália. Indra veio e vem com as suas nuvens da devastação, Shamantaka, enfim. Qual era a outra? Enfim, são duas nuvens assim da devastação do universo, assim, uma coisa assim incrível. E eles começaram a atacar Vrindavan, e nesse momento é o momento que eles se refugiam em Krishna, e Krishna ele ergue a colina de Govardhan. Então, aí se diz que ele ergue a colina de Govardhan, é um momento também que ele tem, é um momento muito especial, porque é um momento que ele tem o contato, né, com Srimati Radharani, assim, um contato assim, visual, né, eles estão assim, né, e as golpes também. Então ele consegue essa intimidade enquanto está levantando a coluna de Govardhan. Mas o ponto é que depois que isso aconteceu, os semideuses eles vieram fazer orações a Krishna, E principalmente o senhor Brahma ficou assim como muito, muito, muito envergonhado de tudo. Então ele chamou Surabhi, né? Surabhi, ele falou que é como a vaquinha, né? Como a vaca dos desejos, enfim, e essa vaca celestial. Ele falou assim: vamos lá, vai lá, por favor, né? Pede perdão para mim, intercede em meu favor, né? E a Surabhi falou: não, você tem que pedir perdão, não sou eu, não, é você. Então, Indra, imagina, Indra chegou, e Indra, né,
com toda a sua opulência, né? Ele tem cheio de olhos no corpo, né? E ele tá ali, né? E os menininhos, os vaqueirinhos, acho que ficavam lá como debochando dele, né? Assim, olha lá, tá. Que cara estranho, né? Cheio de coisa aí no corpo. E assim, eles estavam assim como meio debochando dos semideuses, porque os semideuses são diferentes mesmo, né, assim, em relação à forma humana. Eles são os seres humanos, mas eles têm uma forma diferente. Até que o Senhor Shiva veio, o Senhor Shiva entregou para Krishna a flauta de bambu. A flauta de bambu. Que é a flauta mais especial de Krishna, ou seja, essa flauta de bambu. Essa flauta que Krishna ele consegue. Claro, Krishna ele tem a sua flauta, ou seja, e aí talvez existam assim vários tipos de flauta que eu agora não estou me lembrando muito bem, mas essa flauta de bambu é a flauta principal de Krishna. Por quê? Porque essa flauta que o Senhor Shiva entregou para ele a partir desse momento que é o momento assim que marca, né, assim como o encontro, né, de Krishna com as gopis, assim. Na verdade, porque foi a primeira vez que ele conseguiu olhar assim, cara a cara, né? Assim, no sentido assim, as escrituras falam, né, que é um momento assim muito especial. E com essa flauta, ou seja, Cristo ele pode chamar as golpes, né? Ele pode chamar Srimati Radharani, né? Que é uma flauta muito especial feita para isso. Ou seja, na realidade, essa flauta é como o, o aspecto, né, que liga Krishna com as gopis através da flauta, né? Então Krishna ele toca uma nota, ele chama as gopis, outra nota uma nota chama as vacas, outra nota o Jamuna flui ao contrário, né? Começa a fluir ao contrário, né? Outra nota que ele toca, ele começa é, as pedras, né, se derretem, né, coisas assim. Então Krishna ele vai como usar isso de uma maneira muito incrível. Então isso foi um presente dado pelo Senhor Shiva. As outras flautas eu não estou muito lembrado assim quais são as diferenças, mas essa eu sei que é a flauta mais importante de Krishna, essa flauta de bambu que Krishna ganhou do Senhor Shiva. Então, se somos responsáveis por aquilo que cultivamos ou cativamos nas pessoas, enfim, não tem muita diferença assim. Mas, na realidade, o que acontece? Acontece que existe o karma individual e o karma coletivo. Então, por exemplo, o karma coletivo, ele existe, né? Ele existe. Então, você veja bem, né? Quando você entra num ônibus, sei lá, num ônibus, num avião, você está compartilhando o karma com todas as pessoas, de certa maneira, né? Porque essas pessoas estão aí sentadas e elas estão assim com o mesmo propósito e é um karma coletivo que vocês têm. E aí vamos supor que aconteça um acidente de ônibus ou de avião. Não, de avião não é bom falar, né? Mas aconteceu um acidente de ônibus, assim, aconteceu alguma coisa estranha no ônibus aí e aí o que se entende a respeito disso? Se entende que você está pagando um karma, que é um karma coletivo que você agora está sofrendo junto. Então significa o quê? Que muitas pessoas, ou seja, que essas pessoas, sei lá, tinham 50 pessoas no ônibus. Então essas 50 pessoas que sofreram o acidente, em algum momento, essas 50 pessoas elas fizeram alguma coisa coletivamente de ruim, né, para outras pessoas, né? E isso vai gerar um karma coletivo agora. Isso gerou um karma, né? Perdão. E agora tem uma reação. Então, o karma é individual e coletivo, ou seja, não tem jeito da gente escapar do karma coletivo. Você vai ficar, se trancar na caverna, vai ficar lá. E esse é um pensamento até dos guianes, né? Os guianes eles pensam assim, de certa maneira, não participar mais de nada com ninguém, se isolar, não é verdade? Mas isso não funciona muito bem. Então, quando a gente está convivendo com as pessoas, né, a gente está trocando karmas. Você vê isso, né? Por exemplo, você chega aqui e de repente a pessoa te abraça, ou a pessoa, ou alguém que chegue, né? Qualquer convivência que você tenha, você está, de certa maneira, você está participando do karma dela, né? Você não tem como, né? Então, e se as relações são assim mais pessoais, aí o karma vai se estreitando, ou seja, você vai realmente participando da vida dela mesmo, né?
Então, por exemplo, se você está cultivando sentimentos em relação a essa pessoa, de certa maneira vocês estão aí como, né, trocando karma, ou seja, trocando atividades, né? O karma é atividade, na realidade. Então vocês estão assim, compartilhando certas atividades e só de você, por exemplo, tocar numa pessoa, só de você falar com a pessoa, só de você realizar ações, né, que envolvem a vida dessa pessoa, você participa do karma dela e é como o karma ele tivesse feito uma junção, uma coisa assim, né? Aí você tá lá, tá comendo, aí, dá comidinha pra ela come, não sei o quê. E a gente vê isso, por exemplo, com os filhos, é muito comum, né? A criança come, quando ela não termina de comer, a mãe vai lá e come tudo, né? O pai come, né? Ou tá comendo, bota na boca. Porque é uma troca. É uma troca. Isso já ficou uma troca muito, muito, muito pessoal. Então você vai participar disso, sim, não tem como. Só que você não é responsável, assim, você é responsável até certo ponto, você tem a sua responsabilidade, mas você não controla isso. Acho que você teria mais uma influência na pessoa do que uma responsabilidade, ou seja, responsabilidade no sentido de controlar as ações, né? Responsabilidade todo mundo tem. Ou seja, por exemplo, um governante, né, dizem que é terrível a posição de. As pessoas estão aí, né, querendo ser presidente da República, sei lá, vereador, todo mundo brigando para ser vereador, querendo ser prefeito, não sei. Mas só que a ação karmática é tão forte nisso, se eles soubessem disso, acho que eles não se atreveriam. Porque realmente o governante ele é responsável pelas ações dos governados, ou seja, ele tem o poder. Por exemplo, eles coletaram impostos, né, você imagina, e eles precisam fazer o bem-estar para toda a sociedade. Se eles não fazem isso, como não fazem, né, eles acabam sofrendo uma consequência infindável de reações pecaminosas. Então é uma coisa assim muito. E quando a gente vê também, claro, por exemplo, você é um pai, você é uma mãe, né? Você é responsável, né? É, você é um professor, você é responsável. Você tem uma namorada, um namorado, você é responsável por quem você está cativando, cultivando certos sentimentos. Você é responsável mesmo. Você tem a sua responsabilidade. Só que os resultados não dependem de você. Pode ser que pelo karma, amanhã, sei lá, no dia tal, tudo se desfaça, aconteça coisas assim estranhas e que você não tem controle. Né? Então, assim, você pode até ter uma responsabilidade, sim, você tem responsabilidade, só que você não tem controle. Não tem controle. E a gente entender também que todas essas relações são relações temporárias, né? Putradharapta bandhunan sangamaha pantan sangamaha anudeham vyantite soptanudramulajata. Então o verso fala, esse encontro de pais, filhos, amigos, amigas, mulher, marido, tudo isso é como bem temporário, é como um encontro de viajantes, ele fala. E é como num sonho, né? Num sonho você criou muitos objetos no sonho, muitas coisas aconteceram no sonho, mas quando você acorda, já não existe mais nada disso. Foi um sonho, foi um sonho. E imagina, é um sonho. Claro, tem pessoas que me contam, não, e já até aconteceu comigo, esses sonhos conscientes, né? Que não sei se alguém já teve sonho consciente aqui. Você sabe que está sonhando, né? Então, de repente, você está lá e, de repente, você fez uma coisa, fala, nossa, por que eu estou fazendo isso? Eu não poderia fazer isso. Isso é um sonho, é um sonho. Tipo assim, é um sonho, você está só sonhando. No sonho você já identifica isso. Né? Então, não é uma coisa real. Né? Quando você acorda, você perde tudo isso. Não tem nenhum. Não tem uma, ou seja, no sonho mesmo, a gente está pagando karma. Imagina, no sonho, você está pagando karma. Quando você tem um sonho muito ruim, você acorda, fica feliz, porque você pagou karma. E no sonho também você está gerando karma. Imagina, se no sonho você está desfrutando muito, você acorda, ai meu Deus, porque vai gerar uma reação também. Então o sonho, o mundo dos sonhos, né, é um mundo à parte, mas ele tem uma conexão aí com o corpo sutil, claro, e você faz, o corpo sutil faz parte de você também. Então imagina como está tudo interligado, né? Se a gente tem uma relação com uma determinada pessoa,
você tem responsabilidade, só que o karma, tem um karma coletivo aí, mas tem um karma também individual, ou seja, de repente você não vai ter o controle, por mais que você queira controlar a situação, você não controla, porque às vezes o karma é tão forte que as pessoas têm que se separarem, acontece alguma coisa, vem a morte, sei lá, e aí você realmente fica sem muito controle. Então, sim, eu acho que a gente tem alguma responsabilidade aí, mas não o controle, né? Inteligência artificial, eu vejo como algo positivo, assim. É não tenho medo da inteligência artificial, como muitas pessoas têm morre de medo. Ah, inteligência artificial, os computadores, sei lá, eles vão dominar a gente. Eu não acredito nisso, né? Porque eles não têm consciência, né? Por mais que agora tem um novo tipo de inteligência artificial que consegue perceber, né, os seus sentimentos, né? Não tem isso? Eu vi esses dias. Por exemplo, a inteligência artificial conversa com você e ela percebe se você o seu estado de emoção. E o pessoal está um pouco assustado com isso, né? Inclusive, por exemplo, tem pessoas que estão fazendo. Muitas pessoas não estão indo mais no psicanalista, né? E já estão usando a inteligência artificial. Eu estou lá, né, falando para a inteligência artificial, e claro, imagina a inteligência artificial está fazendo o papel do psicanalista. É mais barato, sei lá, uma coisa assim. Enfim, eu acho que a inteligência artificial ela tem o seu papel, né? E na espiritualidade, como? Eu acho que é conhecimento, né? Se você quer, a gente está aí. O que significa, sei lá, esnerra, você esqueceu uma coisa assim, você esqueceu que esnerra é afeto, uma coisa assim. Aí você vai lá, esnerra, afeto. A inteligência artificial te ajuda, né? É muito, muito fácil, ou seja, o acesso à informação. Nunca foi tão fácil assim. Então, por exemplo, eu estou falando aqui e eu não tenho o conhecimento que a inteligência artificial tem. Eu não consigo guardar tanta informação como ele guarda, na verdade. Então, eu acho que é uma fonte assim é uma mudança na sociedade. Dizem que é como, por exemplo, a Revolução Industrial, é mais ou menos isso. Quando a Revolução Industrial aconteceu, foi uma coisa assim. Imagina, as pessoas pararam de fazer roupa em casa e a fábrica fazia. Imagina a revolução que foi. Os bois que aravam a terra já eram substituídos por tratores. Aí foi toda, né, essa revolução industrial que muitos empregos deixaram de existir. Então, por exemplo, agora eu acho que muitos empregos vão se acabar. As pessoas vão perder as suas ocupações pela inteligência artificial, né? Você vai, sei lá, agora a gente viu aí o Devoto falava, ele era programador de computação. Um programador. E ele dizia, nossa, agora se você tem, se uma empresa tinha, não sei, número X de programadores, agora ela com a inteligência artificial, ela tem muito menos, né? Porque a inteligência artificial vai fazer coisas que já vai poupar trabalho, né? Então, eu acho que é tudo uma fase que a gente está passando na humanidade, né? Ou seja, claro que, por exemplo, nunca a humanidade se desenvolveu tão rapidamente, né? A gente mesmo teve essa experiência, né? Do celular de escada, não sei se alguém... Mas assim, o celular você discava, né? O número, né? Chamava, aquela coisa toda. Um pouco antes, imagina, você tinha que ligar para o telefonista para fazer você tinha que ligar para o telefonista. Claro, e eu peguei essa época assim que você ligava, se você quisesse fazer uma ligação internacional, tinha que ligar para o telefonista, né? Uma coisa assim. E aí ela fazia ligação para você, né? Então a gente e algumas ligações a telefonista podia intermediar também. Imagina, e agora o celular, esse meio de comunicação, você pode falar com uma pessoa, a gente vê isso nos desenhinhos, né? Sei lá, tinha um desenho assim meio futurista, né? Que as pessoas falavam, assim, mesmo esse Jornada nas Estrelas, né? Essa série, a pessoa estava do outro lado lá, estava de outros planetas, então do outro lado eles conseguiam falar um com o outro, assim, numa telinha, né? Holograma. Hã? Holograma. Assim, como... E você tinha essa impressão que realmente
E os carros voavam, até hoje o carro ainda não voa, mas daqui a pouco vai acontecer. Os carros vão começar a voar, entendeu? Não vai ter, sei lá, o carro elétrico, enfim. Eu acho que tudo isso é uma evolução material, né? Então a inteligência artificial, ela é artificial, aí tá falando, mas ela é material, ou seja, uma inteligência material, que ela só capta informações e ela acaba, né? Claro, ela pode ter, você pergunta uma coisa para a inteligência artificial e você fica tão feliz que ela respondeu, né? Aí você fala assim, obrigado. Não, que isso, eu é que agradeço, tipo assim, se você quiser, eu estou aqui para te servir, para te ajudar. Aí você fica feliz com a inteligência artificial, né? E tem gente que parece que se apaixona pela inteligência artificial, na verdade. E eu já ouvi até uma história aí de alguém que suicidou por causa da inteligência artificial. Imagina, nesse mundo que a gente vive hoje, onde a comunicação se torna cada vez mais mecânica, né? Kali Yuga é assim. Kali Yuga, a comunicação é mecânica, super mecânica. Por exemplo, a gente está super feliz com o celular aqui, na verdade, mas em outras eras a comunicação era telepática. Você queria conversar com a pessoa, telepaticamente você podia conversar com as pessoas. Então, como as eras vão se degradando, e Kali Yuga aparece, Kali Yuga é a época a era da comunicação física. Ou seja, é físico. Essa comunicação, a comunicação que a gente tem é super física. E o celular, a inteligência, isso tudo como significa uma coisa muito física, muito, muito mecânica. Então, talvez as pessoas acabem perdendo um pouco a sensibilidade para outras coisas, né? Como, por exemplo, para que eu vou ter um guru? Tem tudo da inteligência artificial. Ele sabe mais que a inteligência artificial sabe mais que o guru. Como é que o guru vai saber mais que a inteligência artificial? Né? Tipo assim. Só que a inteligência artificial ela não tem sentimento, assim, o sentimento de praticar, ela não tem uma realização espiritual, né? Ela não vai te ajudar espiritualmente, ela te ajuda materialmente. E claro, esse conhecimento ele pode ser usado para a sua vida espiritual. Por exemplo, a gente viu Bhaktivinoda, ele era muito atraído pelo Ramayana, né? Ramalila, e ele não se atraía muito pelo Krishna Lila. Por quê? O Krishna Lila tem coisas estranhas, né? Krishna rouba manteiga, Krishna sai com a mulher dos outros, é uma coisa que Krishna mente. E Bhaktivinoda não se atraía muito por isso. Mas pelo comportamento de Ramachandra ele se atraiu muito, né? Mariada Purusha, ou seja, Mariada Vada, esse comportamento, essa ética, essa etiqueta, ele gostou muito disso, né? Ele conta, né? Bhaktivinoda. Até que momento ele entrou em contato com os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. E aí ele falou, nossa, isso aqui... Porque Mahaprabhu ele tem isso, a ética, e é Krishna mesmo, buscando buscando o amor de Radha internamente, só que externamente ele está como um sannyasi super estrito, super moral, assim, um sannyasi perfeito, assim, um comportamento perfeito de um renunciante. E ele acaba, Bhaktivinoda, se atrai muito por isso, mas ele ficou 15 anos para ler o Chaitanya Charitamrita. 15 anos buscando o Chaitanya Charitamrita. Imagina. Saquei isso. Naquela época, os livros, era difícil a impressão de livros, era difícil ter cópias, não era fácil, não. Ficou 15 anos para ter o Chaitanya Charitamrita. Hoje, você lê, qualquer coisa que você queira saber, você joga lá, né? Antes era no Google, né? Agora é na inteligência artificial, é muito mais, né? E é muito bom, te ajuda muito, eu acho. Mas é uma ferramenta, não é que você precisa... se você depender disso, né? Da inteligência artificial. Às vezes eu vi um devoto lá que realmente é um devoto meio solitário, né? E ele falou assim, não, agora eu tenho um amigo, né? Tem um amigo, tipo assim, né? Que é a inteligência artificial, né? É meu amigo, né? Então ele pergunta as coisas, ele troca, né? Certas informações com a inteligência artificial, e a inteligência artificial se torna o seu amigo, ou seja, se isola mais ainda, né? Então essa tendência ao isolamento, né, é uma coisa muito problemática na sociedade humana hoje, né? E a gente não pode... E o devoto, o Bhakti, ele necessita de sadhu-sanga, ele necessita de pessoas. Para você praticar Bhakti, tem que ter pessoas. Você tem que se associar com as pessoas. Você não pode ficar isolado. Isso não é o processo do Bhakti. Isso é o processo do Jnana, o processo de Ashtanga, mas não do Bhakti.
Então, a inteligência artificial pode contribuir para isso também, no isolamento, né? Você realmente não querer escutar nem mais uma aula, porque você vai lá satisfazer sua curiosidade. Mas, na realidade, quando o Sadhu está falando o Harikata, ele está falando os tópicos relacionados a Krishna, ele está trazendo a realização dele também. Não é só uma coisa teórica, né? É algo que vai... é de coração para coração. E essa é assim que o conhecimento ele é transmitido, coração para coração. É uma realização que o sadhu tem, que o praticante tem, que quando ele fala, ele pode tocar no coração das pessoas. O Harikata, ele não é para sua inteligência, não é para entrar nos seus ouvidos, não. É para ele alcançar o seu coração. Isso é o Harikata. Então, acho que a inteligência artificial ela vai ajudar, ninguém tem que ter medo da inteligência artificial, é só saber usar, né? O Ekadashi, ele tem são 3 dias na realidade. Tem o Ekadashi, que é o 11º dia, né, do ciclo lunar, mas tem um dia antes, que é o Dasami, que é um dia anterior, e depois do Ekadashi tem o Duadashi. Como observar Duadashi? Não se diz que o Duadashi é uma extensão do Ekadashi, de certa maneira. Então você deveria observar ele primeiro. Você tem que romper o jejum, você vai quebrar o jejum no momento correto. Ou seja, então isso é observar o Duadashi, né? Claro que, por exemplo, no Hari Bhakti Vilas vai ter essa instrução de você realmente continuar jejuando até meio-dia, né? O Hari Bhakti Vilas tem essa instrução, que você deveria romper o jejum, né, com uma frutinha, uma coisinha, uma charambrita, uma coisa assim mínima, e você continua jejuando até o meio-dia, e o meio-dia você come rabishna, que é essa preparação, né, com vegetais, dal, né, e arroz sem tempero, sem sal. Você comeria só isso durante o dia. Isso é uma maneira assim, mais ortodoxa de se observar o Duadashi, né? Segundo o Hari Bhakti. Só que os nossos acharyas, eles não seguiram isso. A gente segue o que Bhaktivinoda Thakur ele fala. O que o Bhaktivinoda Thakur fala? Ele fala que no Duadashi, e tanto no Dasami, que é um dia antes, quando o sol se põe, você não come mais grãos. Você não come mais grãos. Então ou você não come nada, ou você pode comer frutas, raízes, leite, mas você não pode comer mais grãos quando o sol se põe no Duadashi e também no Dasami, que é parecido. E isso, ou seja, você poderia também nesse dia cantar mais, ou seja, praticar mais atividades espirituais, poderia fazer isso também, poderia se ocupar. Mas o mais importante para a gente, né, para nosso Guru Varga, o que ele estabeleceu, é que a gente rompa, quebra o jejum no momento correto, né, correto, respeita esse momento, que é onde o Duadashi ele começa, né, assim, como assim. E nesse dia também você não mexe em tula, se você não poda tula, se não tira folhinha de tula, se não fica mexendo na terra dela. A tula se entende que ela teve uma noite muito difícil, assim, ela ficou, né, assim, praticando bhajana a noite toda, né? Tula tem esse humor de bhajana, né? Mas quando termina o Ekadashi, começa o Duadashi, você rompeu o jejum e fica aguardando esse dia, como tendo essa recomendação de não comer grãos à noite, quando o sol se põe. É basicamente isso assim que a gente observa o Duadashi, né? Então, Vishnu e Krishna, Narayana e Krishna. Quando fala Vishnu e você fala Krishna, é a mesma coisa, ou seja, é a mesma coisa em Tattva, né? Em Tattva é a mesma coisa. Então, quando você fala, por exemplo, quando o Prabhupada, São Maharaj Prabhupada, ele fala Vishnu, né? O Senhor Vishnu, isso é Krishna que ele está falando, né? Só que Krishna, para a gente, é um nome mais doce, ou seja, Krishna é um nome que remete mais a esse garotinho, né, que toca sua flauta, que dança com as golpes, que brinca, que não tem que fazer nenhuma atividade, né, para manutenção do universo, né? E Vishnu, ou seja, Vishnu ele já está mais envolvido aí com aspectos do universo, né? Ou seja, de Mahavishnu, né, que vem,
Ou seja, é de Vishnu que vem os outros Vishnus, né? De Narayana que vem os Kshirodakshai Vishnu, Karanodakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, esses Vishnu, tudo isso a gente entende que são. Ele está muito preocupado com atividades, né? E quando o Prabhupada ele vai falar, ou mesmo outros acharyas eles falam Vishnu, aí você tem que ver o contexto. No contexto é Krishna mesmo. Por exemplo, quando você entende que Krishna ele não mata demônios, né? Lá em Vrindavana, Krishna não mata nenhum demônio. Quem mata é Vishnu. Então tem um Vishnu dentro de Krishna. Então quando um demônio tem que ser morto, é Vishnu que sai que mata os demônios. Né? Ou seja, e isso é uma coisa assim, muito, muito interessante, você entender que Krishna é tão doce que ele não quer matar ninguém, ou seja, ele não quer, não tem. Mas quando você lê os passatempos, ele não está falando que Vishnu está saindo para matar os demônios, mas quando a gente vai ler os nossos acharyas, eles vão dizer isso, né, que é Vishnu que está matando os demônios. Né? Então a gente vai entender o quê? Que é a mesma coisa, em tátua. Vai mudar é o bhava mesmo, é o sentimento. Né? Então, quando o Venkata Bhatta ele conversa com o Chaitanya Mahaprabhu, né? Mahaprabhu ele foi para o sul da Índia, ali ele conheceu na Sri Ramanujacharya, assim, na Sri Sampradaya, né? Ou seja, seguindo a Sampradaya de Ramanuja, né? E eles são muito apegados à adoração. E Mahaprabhu ele conheceu um sacerdote que era o sacerdote-chefe de Rangadi, que é um templo lá gigante que tem, é o templo mais importante lá do sul da Índia. E eles fizeram amizade, ele ficou lá, ele passou 4 meses na casa de Venkata Bhatta, e depois ele é o pai de Gopala Bhatta Das Goswami, né? Sri Gopala Bhatta Das Goswami. E ele é uma pessoa muito importante nesse momento ali, né? Eles começam a conversar, eles têm uma intimidade, eles estão assim, brincando, e de repente Mahaprabhu fala, olha, e aí, porque você está falando tanto da castidade de Lakshmi, né, para Vishnu, para Narayana, mas só que ela quer estar dançando com Krishna, ela quer ir dançar com Krishna. E cadê a castidade dela? Aí ele fechou a cara no Venkata Bhatta, não falou mais nada. Ele falou, não, mas o que ele falou? Ele falou assim, não brinca com isso, não brinca. Ele ficou muito sério, não brinca com isso. Na verdade, ele falou, na verdade, ela quer ir para Vrindavan, ela quer dançar a dança da raça, porque não tem diferença nenhuma entre Vishnu e Krishna. No Tata não tem diferença nenhuma. E aí foi nesse momento que Mahaprabhu perguntou para ele, então por que ela não conseguiu? Aí ele ficou, não conseguiu responder. Aí ele falou, olha, só quem me fez essa pergunta pode me dar essa resposta, porque eu realmente não consigo. E aí foi que Mahaprabhu vai explicar para ele, né? Aí se explica que Lakshmi ela não tem elegibilidade para entrar em Vrindavan, né? Apesar dela ser Lakshmi, ela não consegue abandonar Narayana, ela não consegue casar com Gopa, ela não consegue abandonar esse Gopa e depois se encontrar com Krishna, ela não consegue fazer isso. Então, por isso que Lakshmi ela é limitada no Bhava. Então a gente vê o quê? A gente vê que o tato, ou seja, esse aspecto do conhecimento ele é o mesmo, né? Não tem diferença. Mas só que é por isso que muitas vezes os acharyas falam Vishnu e se referindo a Narayana. Entende? Então a gente analisa, Krishna é a fonte original, né? Ishvara Parama Krishna Sakchidananda Vigraha Anadira Adir Govinda Sarva Karana Karana. Então ele é a fonte original de tudo é criado por ele e tudo está nele. Então a gente entende também que Vishnu está em Krishna, né? Ou seja, então não está errado se referir a Krishna como Vishnu. Não está, não tem problema. Você pode fazer isso. Só que Vishnu e Krishna é a mesma coisa, no Tattva, no Bhava é diferente, e quando a gente vê o Swami Prabhupada mesmo, quando ele fala Vishnu, talvez ele está dando assim como um termo mais geral, ele quer a representação de Krishna de uma maneira mais geral, então ele pode falar Vishnu, né? E quando ele fala Krishna em alguns momentos, assim, claro, ele fala muito mais ele fala sempre a suprema personalidade de Deus, enfim. E eu também queria estabelecer esse conceito, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, por isso,
ele tocava dessa maneira, nesses temas. Né? Da Lilas Vaishnavas aqui. Quando o próprio Bhaktisiddhanta foi convidado por Maharaj Sri Manichandra Nandi Bahadur para participar de uma grande assembleia Vaishnava, né? Aí Gorakshora Das Baji Maharaj disse a Prabhupada. Gorakshora Das Baji Maharaj era o guru de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele falou: Hari Bhakti em uma assembleia de Vaishnavas, né? Ele falou: isso não existe. Como você vai fazer para praticar Hari Bhakti com um monte de pessoas, né? Dificilmente você vai encontrar um Krishna Bhakta, dificilmente, né? É difícil você encontrar um Krishna Bhakta entre milhões de universos, né? Até Manushahan Sahasrashu, né? Ou seja, é difícil você encontrar dentre bilhares e milhares de pessoas, é difícil você encontrar uma pessoa que queira renunciar ao mundo material, né? E dessas pessoas que querem renunciar ao mundo material, dentre milhares delas, né, você pode encontrar uma que queira praticar o Bhakti, né? E dentre dessas milhares assim que querem praticar o Bhakti, justamente você vai encontrar uma que se rende a Krishna mesmo, né? Então por isso que ele está falando que é muito difícil encontrar isso, né? Encontrar um Krishna Bhakta. Ele fala: somente quando o Mahaprabhu realiza seu lila com seus parshadas, né, seus associados, é que centenas de Vaishnavas se reúnem em um lugar só, em nenhuma outra circunstância. Então é muito interessante isso, né? Porque você pode ver muitos e muitos Vaishnavas reunidos, né? Mas o que Gorakshora Das Baji Maharaj está falando é que um Krishna Bhakta, assim, um Tama Bhakta, é muito difícil você encontrar. Você pode encontrar devotos assim que estão se esforçando, mas eles ainda têm muitos problemas internos, anartas, enfim. Eles não estão num nível de devoção pura, né? E só quando o Mahaprabhu vem e ele com seus parshadas, ou seja, com seus associados, eles fazem essas assembleias, como por exemplo no Srivasanga, né? Ali já era um pouquinho mais restrito, né? Mas mesmo quando o Mahaprabhu sai e eles começam a dançar, a participar, a fazer um Nama Sankirtana, né, em vários locais, é somente ali que você vai encontrar muitos e muitos Krishna Bhaktas, né? Em nenhuma outra circunstância. Aí Gorakshora Das Baji Maharaj, ele pegou 4 bambus, né? Enrolou um pano velho sobre elas e apontando para elas disse: essa é a Assembleia Vaishnava. Então ele dançou e realizou Kirtana. Muito sofisticado, né? Gorakshora Das Baji Maharaj. Ou seja, claro, ele era um devoto puro, Prabhupada Bhaktisiddhanta também era um devoto puro, e o que ele estava querendo mostrar para Prabhupada Bhaktisiddhanta é que realmente não tem essa questão de quantidade, né? De você achar que muitos devotos estão reunidos. Isso não é a Assembleia Vaishnava. A Assembleia Vaishnava ela vai se dar pela pureza dos seus participantes. Então ele quis mostrar que 2 pessoas somente reunidas ali com bambus ali e um paninho velho ali só para... Isso já era essa era a verdadeira Assembleia Vaishnava. Bhaktivinoda já falando. Considerar que um charlatão seja um Vaishnava também é inerentemente antagônico. Se alguém é considerado um Vaishnava simplesmente porque usa Tulasi Mala, né, e aplica Gopichanda, então isso é um insulto aos Vaishnavas genuínos. Dessa maneira, nunca se pode alcançar resultados incomparáveis de sadhusanga. Então, é importante, ou seja, ele está falando o seguinte, que tem um ponto, né, que você acha que, por exemplo, esse verso, a satsanga tyaga vaishnava chara, strisanga é caçado Krishna Bhaktara, ou seja, o comportamento de um Vaishnava é evitar a má associação, né, a má associação. Então, se você está em má associação, isso é um problema sério. E má associação significa o quê? Segundo o verso, que você está apegado a pessoas que são extremamente materialistas, sensualistas, ou pessoas que são completamente aversas a Krishna, ou seja, contrárias a Krishna. Isso é má associação. O apego, a gente já falou isso, né? Que sanga significa apego. Quando você se desenvolve esse apego em relação a essas pessoas, esse é um grande problema.
Mas também você considerar um Vaishnava, um charlatão, como Vaishnava, isso também é uma grande ofensa. Ou seja, é algo. É também uma satsanga, né? Quando você é enganado, assim, de certa maneira, você está sendo enganado. Você tem um Vaishnava aqui, um suposto Vaishnava, porque ele usa Tilaka, ele usa Kant, né? De Tulasi, ele tem uma Japamala, ele se veste de, sei lá, como um devoto, mas ele é um charlatão, ele tem um comportamento que é baseado na dualidade, na duplicidade, né? Melhor dizendo. Então isso é um problema sério, então a gente tem que evitar essa associação também. A gente tem que rejeitar isso da mesma maneira que a gente rejeita a associação das pessoas que são extremamente materialistas, extremamente apegados ao desfruto sensual, e essas pessoas que são extremamente aversas a Cristo. Então, ele está explicando que realmente você precisa entender quem é um Vaishnava, né? E isso só vai acontecer pela misericórdia de Sri Guru. Então, quando o Guru Varga derrama sobre nós a misericórdia, a gente pode entender quem é um Vaishnava. Isso a gente vai entender até se entende com o coração. Claro, que as escrituras também elas vão te dizer alguns. Você pode até pegar algumas informações nas escrituras, isso vai ajudar bastante, mas é a misericórdia do Guru que vai fazer você realmente entender quem é um Vaishnava, ou seja, que essa pessoa que está diante de você é um charlatão, que ele tá por quê? Porque ele tem esse comportamento que está baseado na duplicidade, né? Então, por isso, ele está explicando aqui que realmente a gente não pode... É um insulto aos Vaishnavas, genuíno você dá muito respeito a essas pessoas que estão enganando, né, no plano espiritual. Não, ou seja, uma pessoa que não tem fé em Cristo, é normal você não tem fé em Cristo. Agora, a aversão por Cristo é uma coisa diferente. A aversão a Krishna, ou seja, surge, Krishna fala, essas pessoas, eu vou colocando elas, né, em ventres demoníacos, né, ou seja, elas têm nascimento demoníaco, e quando ele fala nascimento demoníaco, não é que a pessoa nasce com chifre, nem com rabo, não é isso não. É que ela nasce com a mentalidade de ser completamente aversa a Cristo. Ou seja, ela não consegue, ela não tem atração, não tem fé, e ao contrário, ela trabalha contra os preceitos de Cristo. Então, a aversão que você fala, que a gente está falando, é uma pessoa que vai contra, que prejudica, né, o seu desenvolvimento na consciência de Krishna, uma pessoa completamente adversa a Krishna, adversa ao seu processo, que não estimula. Não ter fé não tem problema, a pessoa não tem fé, mas se ela é neutra, ela não, por exemplo, de repente você pega lá pessoas extremistas, como a gente viu, né, os muçulmanos que invadiram a Índia e não deixavam as pessoas, né? São pessoas muito aversas, né? Por exemplo, você vai num país muçulmano, você vai ficar andando de noite, é perigoso, né? É perigoso, porque né, eles não gostam, nem que você pregue, você não pode pregar, você não pode chegar lá e falar de Cristo, não pode, senão você vai preso. É um problema sério nesses países, em alguns países, enfim, que são mais radicais, fundamentalistas, né? Então, eles não aceitam, então são pessoas assim, adversas, né? E claro, toda pessoa que estimule, né, uma reação contrária à sua vontade de se render a Cristo é uma pessoa diversa também. Então, essas pessoas, isso é uma questão karmática, né? Não é que a pessoa que não tem fé, não tem problema. A pessoa não tem fé, tá bom, não tem fé. A fé dela é diferente da sua, não tem nenhum problema, né? Você respeita ela, né? Por isso que se fala, não pregar para as pessoas carentes de fé. Então, na consciência de Cristo, a gente não prega para as pessoas assim, que não querem ouvir. As pessoas que são contrárias, as pessoas que não têm fé, você não tem que pregar para elas, né? E pregar para elas significa você querer convencê-las, né? Não, você não pode, é uma ofensa, né? E, claro, se ela quer ouvir é diferente, aí você pode falar. Se ela quer ouvir, você pode falar, não tem problema nenhum. Mas se ela não quer ouvir, se ela é adversa, você tem que respeitar isso, né? Então a nossa própria... Isso é como uma das ofensas, das 10 ofensas, que são contadas aí em relação ao Santo Nome. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E agora, não ter fé não quer dizer nada. Não ter fé pode ser uma pessoa neutra.
que não tem fé. Aí não tem problema, você pode ter essa convivência, né, sem nenhum problema. Mas uma pessoa que é muito aversa a Krishna, que vai contra, né? Aí você tem que rejeitar isso. Aí eu também já vi muitas explicações sobre o Om, né? Diz que o Om, ele é o Omkara significa o som original, né? Ou seja, todo mantra védico ele vai começar com Om. Então se diz que é como a Bíblia fala que a princípio é o verbo, então para a gente também é através do Om, né? O Om é como o som original que dá origem a tudo, isso é o Om. Então, aí outros vão explicar que nesse som é é assim como A, U, M, né? Ou seja, são três aspectos no Om, né? Que um é Krishna, um é entidade viva e outro é Radharani. Ou seja, então já é uma explicação mais assim, Vaishnava, né? Assim, em relação. Porque o Om é um termo assim que vai ser usado em todas as linhagens transcendentalistas, né? Mas você tem que ver o que mais encaixa com a sua linhagem, né? Então, por exemplo, aí você pensa assim, nossa, em todo mantra tem que ter Om, todo mantra tem que ter Om. Sim, tem que ter Om. Mas o Mahamantra Hare Krishna não tem Om, né? Tem Om. Tá ali, tá embutido ali, né? Só mais propado no significado, acho que do Bhagavad Gita mesmo, né? Ele explica isso, que o Om tá aí, tá dentro do Mahamantra Hare Krishna, né? Mas uma explicação que eu mais gostei, que capturou a minha inteligência, foi a de Srila Siddhara Maharaj. Ele falou que o Om é um grande sim. O Om significa isso, um grande sim. Que você aceita o controle supremo, você aceita a verdade suprema, você aceita que existe algo que controla a sua vida, algo que realmente é a fonte de tudo, algo que dá a base para tudo. Então isso é o grande sim. Você acreditar que existe isso, essa aceitação. Então o Om ele está relacionado a essa aceitação, porque você pode ficar lá, Om, a gente vê muitas vezes. Às vezes você vai lá na academia de Hatha Yoga, os caras estão Om, e é bom, porque é uma maneira deles praticarem o Hatha, sei lá, que é uma parte da Ashtanga, e colocando Bhakti, assim, de certa maneira, colocando algo espiritual, mas mas eles não têm o quê? Nenhum sambanda, não tem nenhum afeto, nenhum desejo, assim, né, de conexão. Não tem esse sentimento que é um grande sim, que é uma grande aceitação, que você aceita o plano espiritual, e por você aceitar o plano espiritual, o plano transcendente, esse plano material ele vai perdendo a importância, ele vai sendo diluído. Então o Om ele vem trazer, ele é como uma vibração espiritual, uma vibração transcendental de aceitação, que realmente Krishna é o controlador supremo. O mundo material ele pode ser percebido como mundo espiritual, por ser uma energia de Krishna, Maya Shakti. Então, o que as escrituras dizem é o seguinte: Sri Upanishad ele fala que para você tem que entender o que não é para saber o que é. Entende? Então você entende o que é Maya para você entender o que não é Maya. Então isso é muito importante também, a gente. Então o mundo material não é que a gente está rejeitando o mundo material. Porque, por exemplo, a gente pode pensar, isso é Maya, não quero, é Maya. Não, o Bhakta, o devoto de Krishna, ele não está rejeitando o mundo material. Ele realmente entende que o mundo material é uma manifestação divina, né? Maya Shakti, que é a transformação aí de Maya Shakti, né? Ou seja, é essa energia divina que está regendo o mundo material, e ela é divina. Imagina, a energia divina de Krishna, Davi Ri Esha Gunamai Mamaya Duratyaya, essa minha energia divina, né? Então, as gunas são divinas, tá? Tudo isso é divino, tá ótimo. É divino, a gente vai, a gente respeita, a gente percebe isso. Eu acho que assim, você pode perceber. Você pode perceber as coisas divinas dentro do mundo material. Por isso também para Krishna Maharaj ele vai perguntar sobre o mundo material para Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami vai explicar as opulências materiais. E mesmo Krishna, o que Krishna fala? Ele fala, eu sou o sabor da água.
eu sou o brilho da lua, o brilho do sol, entre os corpos de água eu sou o oceano, entre os peixes eu sou o tubarão, será uma coisa assim que ele fala, né? Entre as feras eu sou o leão, né? Ou seja, é para quê? Para você realmente, entre os demônios eu sou pralada, né? Ele fala isso, né? Imagina, Christian está falando isso, para que você possa perceber que tudo é espiritual. Ou seja, apesar de ter essa conotação material, o mundo material é o mundo material, é o mundo de Maia, é o mundo, né? Esse mundo é falso, assim, no sentido, ele é falso porque do Kalayan Ashvashvatão, é um mundo que é temporário e um mundo que é miserável. Então, em certo sentido, ele é falso. Quando você percebe as misérias do mundo material, quando você percebe o aspecto fenomênico do mundo material, então fala, não é aqui que eu quero colocar minha energia. Então você acredita, você vê o mundo material, você percebe o mundo material e você vai colocar isso a serviço de Krishna. Então o mundo material ele vai ser usado também para você desenvolver a sua consciência espiritual. Isso é um mundo, o mundo como a gente percebe, né? Então, sim, eu acredito que sim. Eu acredito que você pode perceber o mundo de Maia, né? Se identificar com o mundo de Maia, assim, se identificar no sentido de identificando o mundo do que é Maia, e depois vai ser muito mais fácil você entender o que é Krishna, né? Ou seja, o que é a Swarupa Shakti de Krishna. Então, Maia, ela distancia. Maia significa aquilo que não é, aquilo que é o mundo de medidas, aquilo que pode ser medido. Então, ela afasta. E Krishna, e Swarupa Shakti, a energia interna de Krishna, ela te aproxima, né? Então, acho que é válido. Sim. Então, rapidamente, a Haitukya Pratihata é como essa característica do Bhakti, né? Savapuncham Paradharmo Yato Bhakti Adokshaya Haitukya Pratihata Yatma Suprasiddhyata. Então, quando se define o Bhakti, a Haitukya Pratihata, a Haituki ou seja, que você realmente não pode... A Haitukya Pratihata significa o quê? Significa que não pode ser detido. Ou seja, não tem nada que vai... quando você começa a praticar o Bhakti, ele não pode ser detido. E ele não depende de nada mais também. Ou seja, ele não depende de nada para começar. Ele não pode ser detido e não depende de... Ele não tem um elemento que vai estimulá-lo, entende? Ou seja, o Bhakti, ele é por si só e para si só, por si mesmo e para si mesmo. Então, o Bhakti é assim. Então, a Haitukya Pratihata. É como um trem, por exemplo. Quando você vê um trem, você vê o trem, ele demora um pouco para pegar velocidade, mas depois que ele pega velocidade, ele não pode ser detido, né? Ou seja, ele é como... É difícil parar um trem, é uma coisa assim, é mais ou menos assim. Quando você começa a praticar o Bhakti, ele não pode, não existe impedimentos que vão... Claro, só se você comete ofensa, aí o Bhakti ele vai ser detido, mas as debilidades, ou seja, todo o meio ambiente, isso não vai deter o Bhakti, né? Então, por isso fala Haitukya Pratihata. Ou seja, não é karma que gera Bhakti, não é Jnana que vai gerar Bhakti, não você tem muita energia, você tem muito conhecimento, nada disso. Na verdade, o Bhakti é por si mesmo, né? Para si mesmo. E ele não pode... então, por isso que ele não tem uma causa, né? De certa maneira, sem causa. A causa é ele mesmo, né? Então, isso quer dizer a Haitukya Pratihata. Ou seja, que ele não tem causa, ou seja, não tem uma coisa que vai causar o Bhakti, e também não vai poder ser detido, ou seja, não tem os impedimentos do Bhakti, eles vão ser removidos assim pelo próprio Bhakti mesmo. Você não precisa... o Bhakti vai gerar o conhecimento, né? Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayojitaha, ou seja, ele vai gerar, o Bhakti gera o conhecimento, ele gera a renúncia, então por isso o Bhakti ele é muito independente. É assim que se explica, né?